Olá, sejam bem-vindos à oitava aula do curso Fundamentos de Freios e seus componentes. Hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre o freio simplex S-Cam com atuação pneumática. Existem algumas observações, alguns detalhezinhos que eu não falei na sétima aula, então eu vou complementar aqui. O primeiro é o seguinte: a gente analisando esse freio aqui, a gente vê que a pressão que entra no cilindro de freio desloca esta haste, que consequentemente desloca esta alavanca no sentido horário. E essa alavanca, como ela está, o eixo S está entalhado nessa alavanca, você também tem esse deslocamento da involuta no sentido horário, certo? Quando esse deslocamento dessa involuta acontece no mesmo sentido de giro do tambor, você tem uma condição ideal em relação a vibrações e ruído, porque na realidade a lona de freio, a gente viu no freio simplex a distribuição de pressão na sapata primária e na sapata secundária, né? A gente viu o gráfico dessa distribuição de forças, ok? Quando você faz por montagem que esse eixo S ele gire no sentido contrário ao giro do tambor, você tem o chamado opposite cam rotation, ou seja, a rotação do came em sentido oposto ao sentido de giro do tambor. Por questões de forças na sapata primária e na sapata secundária, esse opposite cam rotation ele pode ocasionar vibrações e ruídos bastante altos, de frequência bastante alta, do ruído do atrito da lona de freio e do tambor de freio em função da inversão de rotação do eixo S em relação à rotação do tambor. E esse ruído traz vibrações, esse opposite cam rotation traz vibrações, traz ruídos, e você observa isso muito em carretas. Existem carretas que a montagem opposite cam rotation ela tem que ser feita por uma questão do espaço físico, ou de posicionamento. Às vezes carretas com 3 eixos, ela tem um espaço físico reduzido embaixo do eixo do chassi, né? E isso também pode ocasionar essas montagens. Outra coisa também é a montagem do suporte do eixo S, da alavanca, no eixo do caminhão. O que acontece, via de regra, é que esse suporte ele deve ser montado o mais próximo do freio possível. Quando isso não acontece, esse suporte é montado um pouco mais afastado, fazendo com que a dimensão do eixo S aumente, ou seja, seja um eixo S bastante grande. Ora, como as forças envolvidas dessa atuação são bastante grandes, esse eixo S, em função dessa montagem de suporte um pouco mais afastado do eixo, pode gerar uma torção, e essa torção reduzir significativamente o torque na ponta do freio, ok? Então, quanto mais próximo o suporte estiver do freio, melhor seria essa condição de montagem. Eu também falei do travamento do eixo em função do desgaste da lona de freio e do tambor de freio. Quando a lona de freio desgasta demais e ainda existe um pouco ou uma espessura de tambor de freio que possa ser utilizada, o pessoal costuma utilizar o recurso de lonas sobremedidas para justamente fazer com que
os roletes não se distendam demais sobre a involuta S e caiam nesse ponto e travem, e aí você perde o freio. Aí você trava o eixo oeste. Existe também a proposta antiga, né? Eu não sei se ainda está valendo hoje, e a colocação de roletes sobre medida. São roletes com um diâmetro maior que fazem com que a perda de espessura da lona de freio, do tambor de freio, com esse rolete maior você ainda tem a distensão da sapata e a suposta manutenção da lona, da folga lona tambor. Esse também antigamente utilizava o recurso de rolete sobre medida. E existem configurações de freios S-Cam, configurações de projeto, que as sapatas elas são ancoradas no prato, né? Como a gente viu, as sapatas são ancoradas no prato, o prato é elemento estrutural. E às vezes são pinos de ancoragem que são colocados. Criou-se a sapata que ela é só apoiada na ancoragem, ela não é afixada na ancoragem. É chamada troca rápida. Isso daí é para facilitar a manutenção, porque quando você desmonta as molas de retenção e as molas de retorno, você tem uma troca mais rápida da sapata de freio, porque você não precisa tirar esse pino que prende a ancoragem, a sapata na ancoragem, ok? Existem também freios S-Cam que eles têm uns que trabalham com lonas cilíndricas, de espessura cilíndrica, e tem outros que trabalham no arco aqui da sapata com lonas cônicas. Então, essas lonas cônicas, elas acompanham mais o ponto inicial de frenagem, e existem lonas que você desgasta elas e utiliza elas até o final da vida útil, sem a necessidade, às vezes, de lona sobre medida, em função da própria geometria que foi desenvolvida da espessura da lona de freio na sapata, tá bom? É isso que eu queria comentar um pouquinho mais em relação àquilo que foi explicado na semana passada, ok? Vamos lá. Bom, agora eu vou exemplificar o que seria a potência desenvolvida pelo freio. Eu falei algumas aulas atrás que às vezes a potência dissipada é praticamente a potência do motor do veículo. Que o freio, então, ele dissipa toda a energia cinética, a massa de inércia do veículo é dissipada em termos de energia térmica. Então vamos ver quanto é essa potência dissipada pelo freio. Então, a energia de um veículo desengrenado, via de regra, quando a gente faz testes de freio, testes práticos de veículos, o teste de freio, a gente freia na condição desengrenada, ou seja, não existe o freio motor do câmbio ajudando na frenagem, simplesmente há o freio. Então, um veículo de massa de peso M, desengrenado, vamos ver a energia dissipada pelos freios durante uma frenagem numa velocidade inicial para uma velocidade final. Vamos supor, então, vamos lá. A energia absorvida, que é dada em joules, é a nossa conhecida energia cinética. Ela é que vai ser dissipada em termos de energia térmica. Vamos ver então como é metade da massa vezes a velocidade ao quadrado inicial menos a velocidade ao quadrado final. Para a gente transformar km por hora, a gente divide por 3,6 e transforma o km por hora em metros por segundo. Essa energia cinética dissipada em um tempo de VI menos VF, velocidade inicial menos final, por uma desaceleração. A gente calcula a eficiência de frenagem como dado a desaceleração dividido pela aceleração da gravidade, que aqui, por questões de cálculo para facilitar, 10 metros por segundo ao quadrado, ela na realidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, isso daqui é o popular 0,40 Gs ou 40% de Gs, que via sendo
metros por segundo, o número adimensional. É uma razão de eficiência, ok? A potência dissipada pelos freios é a energia cinética na razão do tempo. Substituindo tudo isso da fórmula da potência, energia cinética e o tempo, a gente chega a essa expressão. Potência dissipada em watts é 5 vezes a massa do veículo. Então, com base naquelas equações, a gente pode definir a potência dissipada em watts como 5 vezes a massa do veículo, vezes a velocidade inicial, menos a velocidade final, vezes a eficiência de frenagem. Um caminhão 4x2, ou seja, um caminhão toco, com um GVW, que é o Gross Vehicle Weight, de 17 toneladas, é peso bruto total isso, ele desacelerando a uma taxa de desaceleração de 40% de G, 0,40, como a gente viu na eficiência de frenagem, de 80 km por hora, que é a velocidade inicial, para uma velocidade final de 0, ele vai dissipar, então, 5 vezes os 17 mil quilos, 17 toneladas, vezes 22,22 é 80 km por hora em metros por segundo, menos 0, que é a velocidade final, vezes a taxa de eficiência de desaceleração, 0,40 G, ou 40% de G. Você acha 755.480 watts, que transformado em cavalo-vapor, dividido por 736, essa é a transformação de watts em cavalo-vapor, você encontra 1026,47 cavalos-vapor de potência dissipada de uma frenagem de 80 para 0, num veículo de 17 mil quilos a 40% de G ou 0,40 G. Ok? Muito bem. Conclusão. Um caminhão médio de 17 toneladas, ele tem um motor de 250 cavalos. A gente conclui que a potência desenvolvida pelos freios para aquela taxa de 80 km por hora para 0 a 40% de G, certo? Como a gente viu aqui, ó, 40% de 80 para 0, a potência desenvolvida, a gente encontrou 1026,47 cavalos vapor. Ou seja, a potência desenvolvida pelos freios é 4 vezes a potência do motor, gente. Isso é uma potência muito alta para ser desenvolvida pelo sistema de freio. Então, se o balanceamento de frenagem desse veículo é 45% de freio no eixo dianteiro, 55% de freio no eixo traseiro, a gente vai ter então o eixo dianteiro 0,45 vezes os 1026, que é a potência dissipada, dividido por 2, que são duas rodas. Então, vão ser 230 cavalos vapor por roda no eixo dianteiro e 282,28 cavalos por roda no eixo traseiro. Ou seja, a potência de cada roda praticamente é a potência dissipada de cada roda, a potência dissipada em freio de cada roda é praticamente a potência do motor. Por isso que chega a 4 vezes a potência do motor, a potência total dissipada. Claro está que a gente só pode exigir os freios nessas condições de potência dissipada em intervalos de tempos muito curtos. Caso contrário, a geração de alta temperatura afetará a eficiência de frenagem. Ou seja, mesmo uma descida de serra, você tem a lona entrando em fade, perda de coeficiente de atrito em função da temperatura, você vai ter desgastes, você vai ter ruído, vai ter deformação térmica do conjunto, dos tambores, e aí vai. A gente não pode exigir dos freios tanta potência dissipada assim. Por isso que em veículos comerciais existem elementos adicionais do recurso de frenagem. Retardadores que vieram para reduzir o desgaste do lona de freio. Então, isso tudo a gente vai ver também para frente, tá? Bom, eu fico por aqui, que afinal de contas é bastante informação.
Eu agradeço a atenção. Se vocês estiverem gostando, por favor, compartilhem com o maior número de pessoas possíveis, para que a gente possa aumentar essa comunidade que gosta de saber um pouco mais sobre freios, tem essa curiosidade. Eu peço também que vocês deixem um likezinho, se gostarem, para incentivar a gente, e que vocês acionem aquele sininho para poder receber todas as aulas novas que eu gravo uma vez por semana, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos e fiquem com Deus, que Deus os proteja. Obrigado.